Senhoras e senhores, massa atleticana espalhada em todo o Brasil e em todo o mundo. Para você que deu play, seja muito bem-vindo. Meu nome, Moisés Elias. Este é o canal Galo de Rinha e aqui a gente vai falar, aqui a gente fala do Clube Atlético Mineiro e traz debates, polêmicas e, evidentemente, a minha visão sobre o futebol e especialmente sobre o nosso Galo. Pessoal, importante, videozinho hoje também rapidinho ali, mas eu não posso deixar de comentar, o que tem sido o assunto ali nos últimos dias, nos bares, nas rodas de conversa, nas redes sociais e também na imprensa ali, Atlético e Hulk. O Hulk já foi embora, o Hulk é passado na história do Atlético, mas ainda continua permeando as discussões. Por quê? Porque quem tem visto os jogos do Galo, os últimos jogos do Galo, tem notado uma evolução, isso é inegável, Apesar das oscilações, que evidentemente é normal, nós estamos falando de um time que está em reformulação, Aquele time de 21, 22, 23 ali, 24, poucos remanescentes, É um processo de reformulação, de olhar para frente, então oscilações são normais ali no meu ponto de vista, mas é inegável que o Atlético, depois da saída do Hulk, apresenta uma melhora importante. Isso nós não podemos fechar os olhos e temos sim que retratar, A gente tem visto ali, e detalhe, tá? É importante que isso não é um demérito nenhum ao Hulk. O Hulk é gigantesco na nossa história, honrou, respeitou, e mais do que isso, nos deu título, nos ajudou ali bastante em muitos aspectos, mas tudo passa, gente, tudo é passado, tudo nessa vida ali tem o seu início, meio e fim, isso por mais que nós tenhamos dificuldade de entender o que é passado na nossa história, mas esse elenco que tá aí, que é um elenco ainda, que precisa de pelo menos 5 peças para que a gente consiga brigar por algo no Brasileiro, e eu tô falando de Libertadores, tá, gente? Mas é um elenco que depois da saída do Hulk, o coletivo tem aparecido mais, principalmente dos 4 homens de frente ali, que têm sido escalados, o Coelho, o Bernat, o Casserra e o Minda. É um time mais leve, um time mais móvel, que consegue ali transitar. O Casserra tem tido boas atuações, é um jogador finalizador, é um jogador que pro último terço do campo ali, quando tem oportunidades, tem feito seus gols, se movimenta bem, trata a bola com carinho quando ela está no pé, Isso é muito importante para um centroavante, não é só aquele centroavantão que empurra a bola para o gol, não, ele tem ajudado nas articulações, girado a bola de um lado para o outro e finalizado e feito gols, quando é acionado. O Minda ali também, correndo pelo lado de campo, mostra habilidade, um jogador que tem habilidade, que vem ganhando confiança, vem crescendo e tem ajudado muito o Coelho naquela correria, naquela disposição, a vitalidade. O Bernat, cara, quem diria, hein, gente? Bernat, depois de 2 anos ali, começa a desabrochar, mostrando ali o seu repertório. É um jogador também que conhece muito, que tem um trato legal ali com a bola. Então a gente tem tido, tem visto um Atlético mais empenhado, na marcação, um time que se doa. O Casserra é um jogador também que ajuda na marcação, e a gente precisa entender, gente, em muitos momentos a bola chegava no Hulk e voltava, a jogada morria, o Hulk tentava ali um drible, uma jogada de efeito, e muitas vezes muito marcado, muito pressionado, perdia a bola e a bola voltava novamente, contra-ataque, e a nossa defesa, o nosso meio de campo desmontado. Muitas vezes aconteceu isso, A bola chegava ali no Hulk e morria. Claro, a gente está falando de um jogador que é craque, que em muitos momentos definiu, mas em muitos momentos também, na maioria deles, não vinha ajudando, Ultimamente o Hulk estava deixando a desejar, O Hulk não nos ajudou, não conseguiu nos ajudar. Importante a gente trazer isso. O Hulk não conseguiu nos ajudar na final da Libertadores de 2024. O Hulk passou batido naquela partida, onde precisava de um pouco mais. A gente precisava mais do Hulk naquela partida. O Hulk não conseguiu nos ajudar na final da Copa do Brasil, nos 2 jogos contra o Flamengo de 2024. Foi apático, um jogador apagado, O Hulk não conseguiu nos ajudar
na final da Sul-Americana de 2025. Foi também um jogador apagado, né, apático. E isso pesa, né, gente? No contexto geral, o Hulk nos ajudou bastante em 2021, 22, 23, mas de 2024 para cá é só a gente pegar os números, né? É um descenso, a gente acompanha ali, e é um jogador de 39 anos, né? Por mais que você está falando de um cara que se cuida, um cara que tem via com grande importância a carreira, gente, 39 anos, né? A biologia não mente, a biologia pesa. E isso começou a ficar muito claro, né, em algumas vertentes da torcida. O Hulk deixou de ser unanimidade, né, e deu no que deu, né, a saída do jogador. E hoje a gente tem visto um time mais leve. Me parece que os jogadores estão mais leves para jogar, né, porque aí você não tem aquela referência que você precisa dar a bola toda hora, aquele cara que de alguma forma, né, você sempre precisa buscar ele. Se ele não tiver um dia inspirado, você não consegue, né, atingir o seu objetivo dentro da partida, né, gente? E me agrada muito, tá? Me agrada muito um time de operários, um time que sabe jogar. Não estou falando só time de cabeça de bagre, não. Aquele time que todo mundo se doa, que marca, que corre, que vai atrás, que corre pelo companheiro, né? E do que um time que tem ali algumas estrelas ou uma estrela só que você joga em função dela. Se ela tiver um dia ruim, ela não vai conseguir te ajudar, né? Um exemplo importante nos últimos anos, eu quero trazer aqui o PSG, né? Não estou comparando, mas eu estou trazendo ali situações que podem nos ajudar a compreender. O PSG trouxe Mbappé, Messi, Neymar e não conseguiu ganhar a Champions League, né? Com um time mais modesto, mas não com menos qualidade, mas com um time um time mais modesto, conseguiu ganhar a Champions, né? A gente viu ali jogadores que o PSG trouxe que não tinha a grife de um Neymar, de um Messi, de um Mbappé, e conseguiu ali trazer a Champions League, a tão sonhada Champions League, pro PSG. Então me agrada, né? Me agrada mais um time empenhado, um time, sabe, determinado, com peças que tem ali qualidade, que vão te ajudar a ganhar um jogo, do que um time somente com estrelas, né, que às vezes, que muitas vezes jogam pelo nome, tem uma idade já avançada e não consegue te ajudar. Então, estamos no caminho, eu penso. Nós precisamos de pelo menos ali 5 peças para que esse time, né, de alguma forma, consiga, né, até o final do ano ali, a gente abocanhar alguma Copa, né? Copa do Brasil ou a Sul-Americana, que o ano passado nos escapou, né? Tem me agradado a evolução, alguns jogadores têm ali mostrado, né, uma liderança. O Lloyd jogando bola pra caramba, o Maicon, né, um motorzinho ali no meio do campo, tem um fino trato com a bola, o volante cabeça em pé, né? Aquele cara que distribui, que tem um passe refinado, que consegue identificar jogadores ultrapassando as linhas. Me agrada muito. É isso. Espero que eu tenha contribuído aí, né, sobre essa questão do Hulk, que nos últimos dias, como eu disse, esteve aí presente, né, nos bares, nas redes sociais, e trazia a minha visão, né. Obrigado, Hulk. Valeu. Siga aí o seu caminho e bola pra frente. Eu quero trazer também um exemplo dentro da nossa história, né. Em 2014, quando o Ronaldinho, né, também mais ou menos naquela situação de desgaste ali com o elenco, com o Lever Cooper, o Ronaldinho vai embora e eu fui uma dessas pessoas, né? E agora, cara, como é que nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos fazer para seguir nessa toada de abocanhar títulos, de estar lá em cima, no topo? E eu fiquei apreensivo junto com a maioria da torcida, né? Só que naquele mesmo ano, 2014, a gente se reinventa, né? Principalmente naquela Copa do Brasil. A gente tem um time ali muito acertado, né? Com os 2 volantes, né? Na verdade, os 3 volantes que a gente tinha, né? Ora jogava um, ora jogava outro, né? Com Josué, com Donizete, Pierre, né? Ali, revezando entre si. E no meio, aquele quadrado de meio, na verdade, né, com Donizete, Pierre, Dátulo e Guilherme, né, essas peças foram fundamentais. A gente se reinventou naquele ano, né, com um time leve, com um time
né, com jogadas mais velozes, e a gente foi campeão da Copa do Brasil. Né? Então é isso, eu acho que não é o fim quando um grande ídolo, né, quando um grande jogador deixa, né, o nosso time, a gente consegue se reinventar, a história continua e ela tá aí, né, e não nos deixa mentir. Beleza, gente? Era isso que eu queria trazer e até o próximo vídeo, né? Obrigado pela moral que vocês têm dado aí nas redes sociais, né? As pessoas que me chamaram, mandaram mensagem, valeu, que legal, pô, que bacana que você tá com vídeo aí, né, que você tem feito vídeos no YouTube agora e vamos em frente. Valeu, gente! Até o próximo vídeo, valeu, grande beijo, espero vocês aí, espero que vocês gostem desse singelo conteúdo, né?